Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 9. Quero pedir que você fique atento, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. Se desligue de qualquer coisa e se ligue aqui na palavra do Senhor que será lida neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Verso 17. Quando vi, caí em seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou inferno. Escreva, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa e eficaz. Continua a falar conosco, Senhor. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, o pastor Eli Bento trouxe uma palavra para nós muito preciosa em Mateus 24, e falando sobre a volta de Jesus, e falando sobre o contexto que nós estamos vivendo hoje. E ele trouxe uma palavra que eu concordo com ele. Ele disse o seguinte: nós estamos vivendo o princípio das dores. Eu creio nisso também. Eu creio que nós vivemos esse tempo. Eu creio que Jesus já está à porta. Eu creio que Jesus já está preparado para buscar a tua igreja. Eu creio que Jesus vai nos trazer, vai nos levar, e nós vamos abandonar tudo isso aqui, vamos largar tudo isso aqui, e encontraremos no céu com o Senhor, e com Ele viveremos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Para muitos isso é uma loucura, mas para aqueles que creem, é a salvação. E quando nós lemos esse texto aqui, e está falando que Jesus está escrevendo 7 cartas, e essas cartas, quando eu li essas cartas, eu vi muitos problemas, e eu vi muitos defeitos, todas elas em mim. Todas elas. Todas as repreensões que é dada nessas cartas é para mim. Pouquíssimos elogios. Um ou outro talvez, mas a maioria são repreensões, são advertências e são disciplinas. Porque Deus ama quem Ele disciplina.
E aqui nós aprendemos algo interessante, que quando Jesus vai apresentar essas cartas, nós não vamos ler as 7 cartas, vamos ler só uma, mas quando Jesus vai escrever a carta, ele fala algo muito, tem uma questão muito importante na visão de João. Quando João olha para os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e ele vê no meio dos 7 candelabros o Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Jesus está aqui. Jesus está presente. Uma vez alguém disse, olha, Jesus está andando no meio da igreja. E alguém disse assim, o que é isso? É loucura. Jesus está no nosso coração, mas a verdade é que Jesus não está em todos os corações. Jesus está em muitos corações, mas muitos ainda não abriram os seus corações para Jesus. Jesus tanto está dentro dos nossos corações, como Ele está no meio da tua igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele ministra no meio da igreja. Mas o texto também vai dizer que quando Jesus vai falar às 7 igrejas, Ele vai dizer algo muito importante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nas 7 cartas, Jesus diz, eu conheço. Eu conheço você. Significa que Jesus conhece você. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que te trouxe aqui. Ele sabe qual o seu desejo e o seu anseio mais profundo e no mais íntimo do seu coração. O Senhor sabe. O Senhor sabe da sua preocupação. O Senhor sabe da sua alegria. O Senhor sabe do seu sofrimento. Mas o Senhor também sabe do nosso pecado. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe se há dolo ou não em nosso coração. Ele sabe qual a intenção quando nós adentramos na sua presença, por exemplo, através do culto, através dos louvores. O fato é que Jesus está no meio da igreja e Ele está dizendo para cada um de nós nesta noite, eu conheço você. E quando você começa a ler as cartas têm elogios, as cartas têm advertências, as cartas têm promessas, as cartas têm bênçãos, mas as cartas também têm disciplina. Quando nós lemos as cartas e nós pensamos, será que Deus fala conosco? Será que Deus ainda tem falado com o seu povo? Quando você lê as cartas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, você pode ter certeza, Deus fala ao seu povo. E quando nós lemos as cartas, a gente começa a se identificar nessas cartas. A gente começa a se ver nessas cartas. A carta de Éfeso tem alguns elogios. É uma igreja que tem trabalhado muito, se mantém perseverante, não tolera homens que se dizem apóstolos, mas não são, não os aceita, identifica aqueles impostores, mas também é uma igreja que abandonou o primeiro amor. Sabe aquele fervor do primeiro amor, quando você aceita Jesus e você fica entusiasmado e fervoroso para testemunhar, para pregar, e mesmo que alguém se converta na pandemia, eu não estou nem aí para a pandemia, eu quero é testemunhar de Jesus, eu quero estar em comunhão. A igreja em Éfeso era uma igreja que, embora trabalhava duro e mantinha-se perseverante, ela abandona o primeiro amor. E Deus vai dizer aqui, o Senhor vai dizer, arrependa-se do seu pecado, e aqui tem uma advertência para que eles possam voltar ao Senhor, pedir perdão a Deus, alimentar o primeiro amor para que o seu coração seja novamente fervoroso com as coisas de Deus. Para a carta de Esmirna, há o elogio de sabendo que, olha, eu conheço as suas aflições e sei que você é pobre, sei da sua pobreza, mas você é rica. É rica porque está em comunhão com o Senhor. É rica porque sabe quais são os verdadeiros valores que precisam
alimentar o seu coração e a sua vida. Mas há também para Esmina uma advertência. Conheço os que são da sinagoga de Satanás. Ora, existia uma sinagoga de Satanás no meio da igreja. Existia uma congregação de Satanás no meio da igreja. São pessoas que se dizem cristãs, são pessoas que se dizem que são servas de Deus, mas são aquilo que nós conhecemos como crente ímpios. Já viu falar? Eu já vi falar algumas vezes, né, infelizmente. Crente ímpio. Pessoas que estão dentro da igreja, que trabalham na igreja, mas são verdadeiros agentes de Satanás para destruir a obra do Senhor no meio da igreja. E ele vai trazer essa advertência e vai dizer, olha, vocês precisam se arrepender, precisam ser fiel para que possam receber a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, que apesar de estar no meio de uma ação satânica, ela permanece fiel a Deus e não renunciou à fé. E aqui tem também uma advertência a ela, quando ele vai dizer que existem pessoas que ainda seguem os ensinos de Balaão, seguem a idolatria, seguem a pornografia e seguem tantas coisas que os seus corações vão pendendo e vai afastando aquele povo de Deus. E Deus vai trazer a eles uma advertência para que eles possam se arrepender, ou eles serão confrontados com a disciplina e com a palavra do Senhor. A carta de Tiatira diz que a Tiatira era uma igreja que se mantém no amor, que é fiel, perseverante no serviço a Deus, mas contra eles também tem uma questão que o Senhor diz, olha, vocês aceitam os ensinos de Jezabel, a imoralidade sexual está no coração daquelas pessoas, aceitam isso como normal e quando são confrontadas, vão pensar, olha, não é pecado não. Deus tem nos abençoado, mas isso não é pecado porque estão cegos, estão surdos para a palavra do Senhor e Deus está dizendo, arrependa-se também, volte ao Senhor para que sejam livres da sua vida pecaminosa. A igreja de Sardes também pensa que está viva, mas na verdade ela está morta. E lembra do ensino que ela teve e pede e diz para ela voltar. Mas existem alguns elogios também para a igreja de Sardes. Uns pouquíssimo, se mantêm fiéis e andam em dignidade na presença do Senhor. Pouquíssimos, mas ainda tem pessoas fiéis ali. A carta de Filadélfia é uma carta interessante. A carta de Filadélfia não tem repreensão. Eu queria ser membro de lá. Acho que eu vou pedir carta para lá. Mas se eu for para lá, provavelmente vai ter repreensão. Mas vejam só. Bênção, uma porta que ninguém pode fechar. É o que Deus diz para a igreja de Filadélfia. Elogio, mesmo com pouca força, você guardou a palavra de Deus e não negou a Jesus. Promessa, ela será reconhecida como uma igreja amada por Deus e Ele aguardará na hora da provação. Que bênção! Aí nós chegamos numa carta muito interessante, que é a carta de Laodiceia. Segura a câmera só um pouquinho, eu só vou pegar um copo aqui. A carta de Laodiceia, ela não tem nenhum elogio. Se você ler, só o chicote desce. E eu gostaria de ler com você a carta de Laodiceia. No capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras duras essas.
Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus faz um diagnóstico interessante para a igreja de Laodiceia. E o primeiro diagnóstico que Deus faz é que Laodiceia perdeu o vigor e perdeu o fervor. Laodiceia era uma igreja que, perdendo o vigor e perdendo o fervor, se afasta de Deus. Na vida cristã, nós temos 3 temperaturas espirituais: um coração fervoroso, ardente a Deus, um coração frio e um coração morno. Um cristão com um coração morno é um cristão acomodado. Um cristão com um coração morno é um cristão que vem à igreja de forma mecânica. Um cristão com um coração morno é um cristão que vive uma vida religiosa, mas não vive uma vida de comunhão com Deus. E isso é possível. É possível que um pastor esteja trabalhando na igreja, esteja ministrando na vida das pessoas, esteja visitando hospitais e o seu coração está longe de Deus. É possível que alguém que possa participar, dirigir louvor, tocar, servir no ministério de Deus e fazer tantas coisas, ser professor da escola bíblica, está preocupado, agitado em preenchendo as suas atividades, as suas responsabilidades na igreja, mas tem estado longe do Senhor. E Deus está convocando, está dizendo, está questionando aqui por que essas pessoas estão assim, com seus corações não estão fervorosos. O que falta? Falta a leitura da palavra de Deus, falta confissão de pecados, falta oração. E é interessante porque hoje, quando nós começamos o culto e começamos a orar de forma intercessória, o Marcos deu aqui o testemunho, dizendo a importância da oração, porque a oração aquece o nosso coração. A oração fala fundo a nós, porque nós estamos conversando com Deus. E quando nós oramos, quando nós nos prostramos e sabemos que há pandemia, sabemos que há doença, sabemos que há dificuldades, sabendo que falta muita coisa, mas não falta a presença do Senhor. Pode faltar a saúde, pode faltar o pão na mesa, mas a presença do Senhor não vai faltar se nós orarmos ao Senhor. Por isso que é necessário nós olharmos o texto da palavra, lermos a palavra, louvarmos a Deus, sentir, saber que Deus está presente, buscar a presença do Senhor, porque isso vai aquecer a nossa vida espiritual. Medir os parâmetros da nossa vida espiritualmente, medir a nossa condição na presença de Deus de forma correta, sincera, honesta, porque alguém que é morno de coração não é honesto nem consigo mesmo. Ele não consegue fazer um diagnóstico correto da sua vida. Ele pensa que está tudo bem. Ele pensa que está tudo certo. E aqui é interessante porque quando nós temos a palavra de Deus, ela queima o nosso coração. Lembra daquela passagem de Emaús?
quando os discípulos estavam com as cabeças baixas, chorando, triste, porque o Senhor havia morrido, e Jesus vem andando com eles, caminhando junto com eles, e Jesus começa a expor a palavra de Deus a ele, e quando Jesus se revela, um disse assim: não queimava o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? A palavra de Deus nos traz vida, irmãos. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos traz certeza e convicção do propósito de Deus para cada um de nós, mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Uma pessoa de coração morno não consegue compreender a dimensão, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. E olha que nós estamos falando de crente. A carta não é escrita para incrédulo. A carta é escrita para crente, para a igreja de Jesus. Mas o texto vai avançar. E aqui tem algo muito interessante, que essa igreja que está morna, essa igreja que está longe do Senhor, precisa buscar a presença de Deus, ou o Senhor vai vomitá-lo. Já sentiu náusea? Já comeu algo assim que dá vontade de chamar o Juca? Né? Aquele negócio ruim. A vida morna do crente causa isso em Jesus, dá ânsia em Jesus. E nós precisamos nos atentarmos para que nós possamos permitir que o Espírito Santo não se cale dentro de nós. Uma vida morna é alguém que não permite que o Espírito Santo fale. O segundo diagnóstico que o Senhor faz da igreja de Laodiceia é que eles haviam perdido os valores. E aqui é interessante, porque ele vai dizer: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Veja só, a igreja de Laodiceia vivia num lugar rico, era um ponto comercial muito rico e girava muito dinheiro. Provavelmente a igreja de Laodiceia, quando soubesse que o Amazonas estava precisando dos barquinhos lá, 50, ela comprava na hora. Né? E se a gente falasse, não, a gente suou a camisa, compramos um, está lá entregue lá, está sendo preparado, eles falavam, imagina, a gente pode dar 60 para eles se eles precisarem. E eles pensavam que eles eram uma igreja muito bacana, provavelmente uma igreja muito grande, com bastante recursos, dava sempre daquilo que sobrava e tinha muito ainda, mas o diagnóstico daquela igreja é que ela era uma igreja miserável, digno de compaixão. É interessante porque Esmirna é considerada uma igreja pobre, mas na verdade Esmirna era uma igreja rica. Enquanto Laodiceia, que se considerava uma igreja muito bacana, uma igreja que falava, olha, nossa condição social é muito boa, nossas ofertas de missões são pomposas, nós podemos fazer muitas coisas porque nós temos bastante recursos, nossos ministérios têm os melhores equipamentos de som, a internet daqui não cai, né? De Laodiceia também não deveria cair, provavelmente tinha um equipamento muito bom de transmissão via internet, mas na verdade o parâmetro que aquela igreja estava usando era parâmetro humano e não espiritual. Porque se Laodiceia pensasse na sua vida de forma espiritual, eles iam perceber que estava a ponto de ser vomitados por Deus. Tem uma igreja que veio no meu WhatsApp, veio no WhatsApp do pastor Neto, veio no WhatsApp de vários pastores,
e ela mandou um chamado, uma nota oficial, convocando pastores para que pudesse dar o seu currículo para se candidatar a ser pastor daquela igreja. E tinha alguns requisitos, né? Tinha que ter formação teológica, acadêmica, não podia ser mais de 50 anos, não quer dizer que eu já estou fora, já não serve mais. Né? Tinha que ter no máximo 50 anos, tinha que pregar de forma expositiva, tinha que ser de forma expositiva, e tem vários critérios lá, e tem que fazer um planejamento de crescimento da igreja, dentro de um ano, quantos membros estariam, dentro de 2 anos, fazendo um projeto tal, pensando muito de forma comercial. E eu achei interessante, conversei com o pastor Neto, aí o pastor Neto falou assim, essa igreja precisa orar. Primeiro nós oramos e deixamos Deus escolher quem vai pastorear a igreja. E isso tem sido cada vez mais comum no meio evangélico, quando nós começamos a administrar essas questões da igreja financeira de forma comercial. O pastor Neto sempre fala assim, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é empresa. Você, quando vem para a igreja, você não dá dinheiro. Quando você coloca no gasofilácio, lá você vai colocar dinheiro para missões, você vai colocar para o dízimo, para a cesta, você não está dando dinheiro. Igreja não trabalha com dinheiro, igreja trabalha com ofertas. Igreja trabalha com vidas. Quando você oferta, é muito mais que dinheiro. Ali é o seu coração que você está colocando ali. É o seu desejo de investir no reino de Deus e de ver pessoas salvas. É totalmente diferente. E a igreja de Laodiceia estava precisando pensar desta forma. A igreja de Laodiceia estava precisando pensar de forma correta. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com nada. Às vezes nós achamos que impressionamos a Deus. Às vezes nós fazemos algumas coisas, levantamos 5 horas da manhã, coisa que talvez não é muito costumeira, e quando você levanta 5 horas da manhã, lê, e naquela semana você resolve fazer jejum, já resolve ler a Bíblia, e você fala assim, puxa vida, Deus está impressionado comigo. Deus não se impressiona com nada. Deus não se impressiona e Deus não se decepciona, porque Deus já nos conhece. Deus é Deus. Muita gente mede sucesso ou mede vida espiritual por aquilo que recebe. Olha os amigos de Jó. Eles tinham esse conceito. Jó está doente, perdeu tudo porque está em pecado. E não é verdade, a gente sabe da história. Nós conhecemos pessoas que passam por lutas na sua saúde há muitos anos, pessoas consagradas a Deus, pessoas que se dedicam ao Senhor, pessoas que têm um coração na obra. E teve gente que teve a pachorra de ir na casa dele e falar que ele estava naquela situação por causa de pecado. Então nós não sabemos medir, e quando nós medimos por parâmetro humano. Achamos porque alguém tem sucesso na vida, ele tem um favor de Deus. Nem sempre. Nem sempre aquilo que está crescendo, aquilo que se diz que é do Senhor, ou aquilo que é próspero, é de Deus. Não estou dizendo que não é, mas também você não pode bater o martelo e dizer que é. É necessário nós olharmos para a igreja de Laodiceia e examinar o quê? A nossa própria vida. Qual é a solução para a visão errada de Laodiceia? O Senhor vai dizer, compra ouro refinado de mim. Ouro refinado, passado no fogo. Significa, você precisa ser perseguida. Sabe por quê? Porque o povo de Israel só aprendeu, na sua caminhada, a se aproximar de Deus, quando eles eram perseguidos. E quando eles sofriam. Então é necessário que a gente observe a palavra de Deus e tire do nosso coração a acomodação
e comece a observar o que tem acontecido em nós. E saber que nós precisamos entender que se a nossa vida está muito fácil, se a nossa vida não está sendo confrontada de forma alguma, nós precisamos questionar se nós estamos vivendo a palavra de Deus. Será que dentro do seu trabalho, dentro do seu serviço, você é confrontado, é questionado, e talvez o seu patrão vai dizer assim, olha, se alguém ligar para mim, diz que eu não estou. E o camarada era crente. Ele pensou, perdi o emprego. E a pessoa ligou. Quando a pessoa ligou, fulano está aí? Falei, então, ele está, mas falou que não está. Pediu para dizer que não está. E criou-se uma causa, um problema lá e tal. Mas, na verdade, ele não se dobrou a uma questão desse mundo. Talvez é necessário nós abrirmos mãos de algumas coisas para poder fazer a vontade do Senhor. Talvez a gente saia daquela questão de saber valorizar a coisa errada e deixar de valorizar aquilo que é prioridade na nossa vida, que é a vontade do Senhor. Preste atenção. Deus faz um outro diagnóstico à igreja de Laodiceia. Ela havia perdido a visão. Ela não estava enxergando a sua própria situação. Você já viu isso? Já viu alguém perder a visão? Alguém que perde a visão é alguém que comete atos e não consegue enxergar a sua própria responsabilidade ali. Lembra de Davi? Cometendo adultério, assassinato, fez aquela tramóia toda, pisou na bola, fez um negócio terrível e estava tudo bem. E quando o profeta Natan confrontou ele, que ele abriu os olhos, ele disse, pequei contra o Senhor. Há um texto na palavra de Deus que vai falar algo muito importante para nós, que é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, que diz assim, preste muita atenção nesse texto. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O Senhor estava à porta daquela igreja e estava batendo. E aquela igreja não via que o Senhor estava batendo. Aquela igreja não via que o seu comportamento levou o Senhor para fora dela. E é interessante porque Laodiceia é conhecida por vender colírios bons. É muito interessante o que Deus faz aqui. E Deus está dizendo assim, olha, você precisa comprar colírio de mim. Você precisa pingar colírio nos seus olhos, para que você possa enxergar a realidade em que você se encontra. Eles estavam tão envolvidos em criar o seu próprio reino pessoal, ali local, que não enxergavam aquilo que Deus tinha para eles. E não enxergando aquilo que Deus tinha para eles, eles precisavam ser cutucados. Em Lucas capítulo 9, Jesus encontra um cego. E Jesus gospe na terra. E pega aquele barro, aquele lodo, aquela gosma que ele faz, e ele esfrega
no olho. Aquilo deve ter doído. Já pensou? Entra um cisco no seu olho, a gente não aguenta. Jesus deve ter esfregado aquela saliva com terra dentro do olho daquele camarada. Aquilo deve ter causado um incômodo, aquilo deve ter doído. Às vezes o Senhor quer tirar a nossa cegueira. E tirar a cegueira dói. Mas é necessário fazê-lo. É necessário a gente permitir que o Senhor possa abrir a nossa visão. Por quê? Porque quando nós temos visão, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, conhecimento pleno do Senhor Jesus, vai nos tornar pessoas operantes e pessoas produtivas. Nós precisamos e carecemos, irmãos, que isso aconteça na nossa vida para que a nossa visão como igreja e como indivíduos possa ser cada vez mais aguçada, tendo a visão do Senhor. Em quarto lugar, Laodiceia estava pelada. O texto diz que ele, além de estar pobre, cego, eles estavam nus. E aqui é algo muito interessante, que o Senhor vai dizer, olha, vocês precisam comprar vestes brancas. Sabe o que quer dizer isso? Aquela igreja estava numa conduta moral imoral. Aquela igreja não tinha o caráter de Cristo. Aquela igreja não estava desenvolvendo o fruto do Espírito. Aquela igreja não estava representando Jesus. Aquela igreja estava envolvido com as coisas deste mundo e eles deixaram que o Espírito Santo se calassem por conta do seu pecado e se embriagaram com as coisas deste mundo. Se envolveram com as coisas deste mundo. Abra sua Bíblia. Eu gostaria de ler com você um texto muito importante. Fique tranquilo, nós já estamos acabando. Alguém me dá 5 minutos aqui? Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, estamos sossegados. Cada um me deu 5 minutos. Mas veja só, Provérbios, capítulo 23. Veja só o que o Senhor diz. Eu acho uma passagem tão linda, mas um texto da palavra de Deus que diz para nós o seguinte: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me e nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? A igreja de Laodiceia estava assim. Estava entorpecida. Ela estava alguém que não buscava fazer a vontade do Senhor, levava nome de igreja, parecia igreja, andava como igreja, falava como igreja, mas era uma igreja ímpia e carecia da presença do Senhor. O verso 19, o Senhor diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Não há mais tempo de vivermos longe do Senhor. Não há mais tempo, irmãos, de nós ficarmos brincando com este mundo e flertando com este mundo. É tempo de despertar.
é tempo de consagrar a nossa vida, é tempo de abandonar os nossos pecados. Mas é algo interessante que mesmo Laodiceia, não tendo nenhuma virtude, não tendo nenhum elogio, Jesus ama essa igreja. Amém? Jesus morreu por esta igreja. E Ele está dizendo, eu amo e disciplino. Eu disciplino aquele que amo. Deus pesará a mão, mas Deus quer resgatar o seu povo. Mesmo sendo uma igreja fria, Deus continua amando. Mesmo sendo uma igreja que não ama mais o Senhor, Deus continua amando. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja longe da palavra de Deus, mesmo que você esteja vivendo só uma vida religiosa, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você, e você vai cear comigo, e a sua casa não será só uma casa, a sua casa será o trono de Deus, porque o Senhor se fará presente. Não é tempo mais, irmãos, de nós ficarmos flertando com as coisas deste mundo, mas saber que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos pedir perdão, nos reconciliarmos com os nossos irmãos, reconciliar com a igreja, reconciliar com o Senhor. Hoje é noite de avivamento na sua vida, hoje é noite de posição na presença do Senhor, pedindo perdão, se colocando na presença de Deus, santificando a sua vida, vestindo a armadura de Deus e fazendo a vontade do Senhor e dizer, venha o que vier, eu estarei com o Senhor, porque o Senhor há de me abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai Celeste, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, quebranta os nossos corações. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos sido tão Laodiceia. Mas queremos, ó Deus, ser mais Filadélfia. Abençoa as nossas vidas. Cuida de cada irmão, cada irmã. Que se tem alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu como Salvador e Senhor, que hoje possa recebê-lo, ó Deus, e o Senhor possa fazer da sua vida, da sua casa, o seu próprio trono. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus.